Olá, pessoas queridas, início de mais uma semana e é sempre muito bom poder iniciar mais uma semana na sua companhia, podendo compartilhar com você uma porção da preciosa Palavra de Deus. A devocional de hoje eu quero falar acerca da ação de Jesus nas mais diversas áreas e dimensões da vida humana. Nós teremos como base para a devocional de hoje o Evangelho segundo escrito por João, no capítulo 5, onde Jesus conta acerca da história de um homem que, depois de 38 anos de uma paralisia, fora curado por Jesus. Mas eu não quero me ater apenas à cura física desse homem, mas meditar com você acerca das mais diversas dimensões onde Jesus age na vida daquele homem e dessa forma pode transformar a vida daquele homem de uma maneira integral e também de uma maneira completa. No capítulo 5 de João, o texto nos fala que Jesus estava se dirigindo a Jerusalém para celebrar uma das festas judaicas. E chegando a Jerusalém, ele passa por um lugar conhecido como Tanque de Betesda, que significa lugar de misericórdia. Aquele lugar recebia esse nome porque ali estavam reunidas muitas pessoas doentes, cegas, coxas, paralíticas, pessoas acometidas das mais diversas doenças. E por isso o nome, lugar de misericórdia. Ali havia uma crença de que um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava as águas daquele tanque. E a primeira pessoa que depois do agitar das águas fosse colocada ali naquela água ou se jogava naquele tanque, era curada da sua enfermidade. Então, lugar de misericórdia, porque ali era o lugar onde eles buscavam a misericórdia de Deus e buscavam ali serem curadas das suas enfermidades. Não há uma certeza sobre esse evento, nos parece que há mais uma lenda do que de fato o vir do anjo de Deus para curar aquelas pessoas, mas existia uma forte crença de que ao agitar das águas, o primeiro que tocasse naquelas águas seria curado. E o texto diz que Jesus, dentre as muitas pessoas que ali estavam naquele tanque, se depara com um homem paralítico. Não sabemos o nome desse homem, não sabemos também a causa da paralisia daquele homem, mas o texto bíblico diz que havia 38 anos que aquele homem era um paralítico e durante muito tempo aquele homem, carregado por alguém, ficava ali naquele tanque, esperando que em algum momento do agitar das águas ele pudesse ser curado. E Jesus chega para aquele homem e faz a seguinte pergunta: você quer ser curado? E ele então diz para Jesus: olha, não tem ninguém que me ajude. E quando a água é agitada, sempre vai alguém primeiro do que eu, já que eu não tenho condições de ir até lá e ninguém para me ajudar a ir até lá. Sempre quando a água é agitada, alguém vai e toca nas águas e é curado. E eu sempre fico aqui na expectativa de alguém me ajudar para que em algum momento, sob o agito das águas, eu possa também ser curado. E Jesus então diz para aquele homem: pega a tua cama, o teu leito, carrega-o e esteja curado. Isso aconteceu num dia de sábado. E muitos judeus não admitiam que curas ou qualquer tipo de serviço fosse realizado no dia de sábado. E por isso o texto bíblico é enfático em dizer que tal episódio e acontecimento aconteceu no dia de sábado. Eu quero pensar com você nessa manhã, início de semana, a condição daquele homem. Aquele homem era alguém solitário. Certamente alguém o levava até aquele tanque, porque ele não conseguia ir até aquele tanque,
mas provavelmente alguém o levava e o deixava para lá. Não havia ninguém que pudesse ficar ali com ele durante todo o tempo, durante dias, aguardando que dentro da crença deles que um anjo pudesse descer e agitar as águas e alguém ficar curado. Então aquele homem diz que era alguém solitário, não tinha ninguém que pudesse ajudá-lo, alguém que pudesse carregá-lo e levá-lo até o tanque. A partir do momento que as águas fossem agitadas e ele pudesse então ter a chance de ser curado. Mas eu quero pensar no que Jesus faz por esse homem. Quais são as dimensões da vida humana em que Jesus age de maneira poderosa? E a primeira dimensão é a dimensão espiritual. É interessante que Jesus, mesmo tendo curado tantas pessoas durante o seu ministério, e mesmo ele percebendo que o que a pessoa precisava era de uma cura física, antes de curar fisicamente as pessoas, ele sempre dizia: os seus pecados estão perdoados. Vá e não peques mais. A maior necessidade humana está na dimensão espiritual. Nós somos todos pecadores e a Bíblia diz que todos pecaram. Não há exceções, todos pecaram e carecem da graça, da misericórdia e do amor de Deus. Então a dimensão que mais precisamos do agir de Jesus é na nossa dimensão espiritual, a necessidade de sermos perdoados, a necessidade de recebermos a graça de Jesus nas nossas vidas. E logo após a cura desse homem, quando Jesus se encontra com ele mais à tarde, Jesus diz: olha, vá e não cometa mais pecado. Jesus ali está perdoando aquele homem de todos os seus pecados. Então a ação de Jesus na nossa vida, ela sobretudo acontece na dimensão espiritual. Todos nós carecemos do perdão de Deus. Todos nós precisamos da misericórdia de Deus e todos nós precisamos nos sentirmos perdoados por Jesus. O pecado fez com que o homem trouxesse em si uma culpa, uma inimizade com Deus, e somente Jesus pode perdoar o homem dos seus pecados e trazer essa paz e essa reconciliação com Deus. Jesus, ele deseja estar agindo na nossa dimensão espiritual, nos trazendo a paz de Deus aos nossos corações. Uma outra dimensão da vida que Jesus age é na dimensão física. Aquele homem foi curado da sua paralisia. Mesmo sendo já a condição daquele homem a mesma há muitos anos, há 38 anos, nós percebemos que o tempo não é um fator impeditivo ou delimitador para a ação de Deus. Isso é maravilhoso. Para Jesus não importa o tempo das nossas necessidades. O tempo não limita a ação de Jesus nas nossas vidas. E aquele homem, mesmo sendo um paralítico há 38 anos, ao agir de Jesus, ele é curado da sua paralisia. Ele agora tem condições de pegar o seu próprio leito, a sua própria maca e sair andando. Me lembro também de uma mulher que sofria de uma hemorragia intensa já durante 12 anos. E o texto bíblico vai dizer que aquela mulher, ao tocar em Jesus, a ação de Jesus naquela mulher é instantânea. E de maneira instantânea, aquela hemorragia cessou e aquela mulher foi curada por Jesus. Jesus também, ele age na nossa vida física.
Ele cura as nossas enfermidades, cura os nossos traumas, cura as nossas fragilidades. Ele age também na nossa vida física. Não importa o grau da enfermidade, o tempo da enfermidade, a intensidade do problema físico. Quando Jesus age na vida do ser humano, ele é curado e pode celebrar a ação de Deus na vida dele. Uma outra dimensão que Jesus age na vida daquele homem é na dimensão emocional e psicológica, na sua psicologia. Imaginemos aquele homem, a condição emocional e psíquica daquele homem. Aquele homem era alguém que vivia no meio dos excluídos. A condição dele é estar em meio aos excluídos, aos que estavam doentes, cegos, mancos, coxos. Era uma sensação de exclusão. Aquele homem vive na solidão, não havia quem pudesse ajudá-lo. Essa é a confissão que ele faz para Jesus: não há quem possa me ajudar. Aquele homem vive uma expectativa sempre frustrada. Cada vez que a água é agitada, alguém desce ao tanque, é curado, e ele fica ali, mais uma vez, frustrado por não ter conseguido a cura que tanto desejava. Aquele homem é alguém que vê os anos passarem e a sua condição permanecer a mesma. Alguém excluído, alguém solitário, alguém que precisava ser carregado e alguém que tinha há muitos anos uma expectativa frustrada, nada que pudesse mudar a sua realidade. Imaginemos a autoestima daquele homem, a privação que ele vivia. Imagine o seu emocional, a sua falta de esperança, o estigma que trazia sobre si de alguém que a cada ano que passava tinha perpetuado sobre si o estado e a condição de alguém paralítico, de alguém solitário e de alguém que a cada ano, a cada tempo que se passava, também morria junto dele a sua esperança. Mas quando Jesus cura aquele homem, Jesus restaura a sua autoestima, Jesus restaura a alegria do seu coração, o seu emocional, o seu estado psicológico muda, porque agora ele não é um excluído. Agora a sua condição não é mais perpetuada como alguém solitário e excluído, mas de alguém que foi restaurado, de alguém que agora pode andar, de alguém agora que pode sair do meio dos excluídos e celebrar uma nova vida. Celebrar uma vida de alegria, de um estado emocional extraordinário, de uma autoestima de alguém que passa da condição de um aleijado para alguém que agora consegue andar. Jesus toca no emocional de uma maneira maravilhosa. Jesus restaura o emocional daquele homem de uma maneira extraordinária. E Jesus também toca na dimensão social daquele homem. Aquele homem é alguém que vivia à margem da sociedade, vivia em meio aos excluídos, carregava sobre si um estigma de maldição. Na religião judaica, a pessoa enferma, doente, era considerada alguém que trazia sobre si a maldição de algum pecado, ou a maldição de algum antepassado que cometeram um pecado, e agora ele estava ali sofrendo o castigo e a culpa de um pecado cometido. Aquele homem estava entre os esquecidos e os solitários. E ser curado por Jesus é voltar a viver socialmente entre os demais, é vencer a exclusão e o peso daquilo que era tido como um castigo de Deus. Jesus resgata a sua vida social, Jesus resgata a sua dimensão social. Jesus transforma a dimensão social daquele homem também de maneira
maravilhosa. O que Jesus fez por aquele homem não foi apenas curá-lo de uma enfermidade, mas o que Jesus faz é perdoar os pecados daquele homem na dimensão espiritual. O que Jesus faz é tratar o emocional e o psicológico de alguém que está extremamente frustrado, decepcionado de tudo aquilo que acontece na vida dele. Jesus está ali resgatando a dignidade de alguém que estava excluído e marginalizado no que diz respeito à sua vida social, no contexto social. E na devocional de hoje eu quero compartilhar com você exatamente sobre isso. Jesus sempre lidou com pessoas. Jesus sempre esteve em meio às pessoas. E Jesus sempre identificou as reais necessidades das pessoas com quem ele convivia. Necessidades físicas, espirituais, emocionais, sociais. E Jesus, ele conhece a necessidade real de cada um de nós nas mais diversas dimensões e nas mais diversas áreas da nossa vida. Ele cura a nossa alma, o nosso coração. Ele cura nosso corpo físico. Ele nos restaura de tristezas que fazem parte do nosso coração. E na devocional de hoje eu quero exatamente deixar essa mensagem. O quanto a ação de Jesus é eficaz na vida humana nas mais diversas dimensões. Jesus, ele age na nossa vida como um todo, de maneira integral. Não existe nenhuma área a qual Jesus não possa realizar uma obra e agir de maneira extraordinária nas nossas vidas. Mas o que me chama a atenção é que quando Jesus se depara com aquele homem, a pergunta que Jesus faz é a seguinte: você quer ser curado? Ora, que pergunta para alguém que há 38 anos está aguardando uma cura. Alguém que há 38 anos está aguardando conseguir descer no tanque sob o agir das águas de maneira que possa ser curado. Mas isso nos traz uma lição importante. Jesus nunca fará nada em nossa vida sem que antes reconheçamos as nossas necessidades perante Ele. Nós precisamos reconhecer as nossas necessidades e apresentá-las a Jesus. Jesus, ele não vai agir na vida de ninguém sem que antes reconheçamos o quanto necessitamos do agir dele nas nossas vidas. Por isso é que Jesus pergunta a ele: você quer ser curado? O que Jesus está ali querendo é uma confissão e o reconhecimento do quanto aquele homem precisava do agir de Deus na vida dele. Jesus não faz nada na nossa vida sem que antes permitamos o agir dele na nossa vida. Então Jesus pergunta: você quer ser curado? Você quer? E essa é uma pergunta que Jesus faz para nós hoje. Jesus, ele pode, mas você quer? Existe uma grande diferença, né? Jesus pode, mas será que nós desejamos? Será que desejamos o agir de Jesus na nossa vida espiritual, na nossa vida física, emocional, psicológica, na nossa vida material? Será que nós temos permitido que Jesus haja na nossa vida? Jesus, ele age nas mais diversas áreas da nossa vida, de maneira poderosa, porque ele está sempre atento às nossas muitas necessidades. Você crê nisso? Você crê que não existe nenhuma área da sua vida na qual Jesus não possa agir de maneira poderosa, trazendo alegria ao teu coração, trazendo alívio à tua alma, trazendo resposta àquilo que tanto você precisa? Se você crê nisso, você pode, assim como esse homem, experimentar a ação de Jesus na sua vida. Jesus não quer agir na nossa vida apenas nas nossas áreas de interesse. Nós somos muito interesseiros e às vezes nós queremos que Jesus haja na nossa vida
apenas nas áreas que nós desejamos. Mas Jesus, ele deseja agir na nossa vida de uma maneira integral. Que eu e você permitamos que Jesus toque no nosso coração e perdoe os nossos pecados. Que possamos nos apresentar a Jesus reconhecendo o quanto somos pecadores e do quanto precisamos do seu perdão e da sua graça em nossas vidas. Que possamos permitir que Jesus trabalhe no nosso interior, na nossa forma de pensar, agir, nas inclinações do nosso coração e da nossa alma. Que eu e você possamos ser visitados por Jesus e possamos experimentar a ação de Jesus completa na nossa vida. Quero desejar que você tenha uma excelente semana, que a boa mão de Deus possa grandemente abençoar a sua semana, abençoar a sua família. Se essa mensagem abençoou o teu coração, compartilha também com outras pessoas, de maneira que elas também sejam abençoadas por essa palavra. Quero convidar a você a se inscrever no nosso canal e nos ajudar a continuarmos divulgando a preciosa palavra de Deus. E na próxima semana, se Deus nos permitir, voltaremos a nos encontrarmos para mais uma vez, juntos compartilharmos a nossa devocional semanal. Que Deus seja louvado e que grandes coisas Deus possa fazer na sua vida. Um forte abraço, fique com Deus.